Então nós temos aqui a tabela de valores, de pesos, né, para cada declividade e para cada tipo de solo. Tá? Então um solo do tipo latossolo, com declividade entre 6 e 12%, ele vai ter um peso 2. Tá? Um solo litólico, com declividade maior que 45%, vai ter um peso 5. Então, nós podemos definir no software que ele faça consultas após a interseção entre essas duas camadas, declividade e solo, em que ele encontre que o tipo de solo é latossolo e que a declividade está entre uma dessas classes aqui, ó, está em uma dessas classes. Então, nós vamos pedir para que ele escreva um desses pesos lá numa nova coluna da tabela de atributos. Então, se nós percebermos com atenção aqui, se olharmos com atenção, nós vamos ver que os pesos se repetem, né? Então não há uma grande variabilidade, né, tanto de solos, né, e de pesos. Então, podemos resumir todo o trabalho que teríamos aqui, colocando nos códigos cada tipo de solo para cada tipo de declividade, definindo somente pela declividade. Ou seja, se a declividade estiver entre 0 e 3%, peso 1. Se estiver entre 3 e 6%, peso 1 também. Ou seja, se ela for menor ou igual a 6%, peso 1. Se ela estiver entre 6 e 12%, peso 2. Se estiver entre 12 e 20%, peso 3. Entre 20 e 45%, peso 4. Maior que 45%, peso 5. Então nós podemos fazer o cálculo da erodibilidade somente pela declividade. Okay? Então vamos fazer aqui. A gente pode fazer isso diretamente através de um algoritmo chamado R-Reclass, tá? Que é um complemento extra do complemento do quantos giz. Para ativar aqui a caixa de ferramentas, nós vamos aqui, ó, processar caixa de ferramentas. Caso vocês aí não tenham esse menu processar caixa de ferramentas, vocês têm que vir complementos, gerenciar e instalar complementos, esperar ele conectar ao repositório oficial do CtrlGIS. Então a gente vem aqui em complementos e busca por Processor. Tá? E aí nós vamos encontrar esse aqui, ó. Você manda instalar, após a instalação, fecha e tudo certo. Ok? Então, a gente vai precisar fazer alguns exercícios, procedimentos de recorte, de representação para todo dado novo que a gente for inserindo no projeto. Tá? Vamos salvar aqui o projeto antes de mais nada, né, para que caso aconteça alguma coisa a gente não perca, né, tudo que a gente está fazendo. Então vou salvar também lá na minha pasta, né, na pasta que eu acabei de criar, zoneamento locador, salvar aqui como projeto zoneamento. Então, bom, vamos começar aqui com o ponto da erodibilidade, ou seja, das áreas mais suscetíveis à erosão. Como eu falei, a gente tem a tabelinha da relação da atividade solo e os pesos que devem ser atribuídos a cada uma dessas relações. Então, nós percebemos que vários pesos que os pesos são praticamente iguais, não mudam, né, para todos os solos, ou seja, de 0 a 3%, de 0 a 6%. Todos têm peso 1, de 6 a 12, todos têm peso 2, de 2 a 20. Todos peso 3 e assim por diante. Então nós vamos classificar somente a declividade. Então, vamos lá, deixa eu desligar essa outra camada aqui dos solos e desligar a camada de climatologia. Então o que eu tenho que fazer? Bom, como eu vou trabalhar só com a declividade, eu posso trabalhar diretamente sobre esse dado raster. Né? Eu poderia também criar um novo vetor, transformar a declividade para vetor, né? E inserir comandos para que ele fizesse a relação entre solo e declividade. Mas para facilitar, para encurtar o nosso trabalho aqui, eu vou fazer somente sobre a declividade. Tá? Então vou usar aqui na caixa de ferramentas em
comandos GRASS. A gente vai ter raster, a gente vai ter um comando chamado r.request, que é esse aqui. Esse comando que a gente vai usar. O que a gente vai dizer ao programa? Ó, baseado lá naquela tabelinha, se a declividade for menor ou igual a 6, você transforma o pixel para valor 1. Ou seja, gera uma nova imagem com o pixel de valor 1. Se a declividade estiver entre 6 e 12, na nova imagem o pixel terá valor 2. Né? E assim sucessivamente para todas as classes. Então eu preciso criar um arquivo de regras para informar isso ao software. E para isso eu vou lá na pasta do zoneamento rocador. E aqui eu já estou trabalhando com a aerodibilidade, né? Então vou criar mais uma pasta aqui chamada aerodibilidade. Aí dentro dela eu vou criar aqui um novo arquivo de texto. Aqui eu vou chamar de classes erosão. Então eu vou informar o software, né, quais são os intervalos de classe que nós definimos, né, que a gente vai pedir para ele reclassificar. Então, de pixel 0 até pixel 6.0, escreva o valor 1. 6.1 até 12, escreva o valor 2. 12.1 até 20, escreva 3. De 20.1 até 45, escreva 4. E maior que 45, vai escrever 5. Então a gente pode fazer o seguinte, pode definir aqui que para todos os outros vai ser igual a 5. Ok? No final a gente acrescenta um end aqui e salva o arquivo. Está feito aqui o nosso arquivo de regras. Posso fechar, está lá salvando a pasta, né? Volto para o ponto GIS, abro a função rclass. Aí defino a declividade, né, que é o dado de entrada, o arquivo contando as regras de reclassificação. Acabei de definir, né, vai estar lá em aerodibilidade, classe erosão, e aí eu vou salvar o arquivo reclassificado. Salvar em arquivo, salvo aqui em aerodibilidade. Chamar de aerodibilidade. Chamar de aerodibilidade, tá? Gravar. Vou mandar rodar. Só aguardar e fazer todo o processamento. E agora observar o resultado, né? Então, a princípio esse é o resultado aí. A gente pode vir aqui e reorganizar e redefinir os parâmetros de representação. Então a renderização, quando simples, faça por. Vou trocar aqui a minha escala de cores para outra escala aqui, pode ser essa. Então são 5 classes. Vai classificar as 5 classes, né? Então a gente pode inverter aqui a escala de cores para montar uma tonalidade diferente aqui, mas tonalidade mais escura para os dados para as maiores declividades, né? Então vou clicar. Essa é a cara aí do nosso dado. Okay? Então esse aqui a gente já pode chamar de erodibilidade. Vamos verificar qual que é o sistema de projeção e qual o tamanho do pixel desse dado. Então, lá, em geral, ó, sistema de projeção SRC WGS 84 tem um zona 25 sul. Então ok, né? Para ver o tamanho do pixel, eu vou aqui no
as informações, metadados, né? E procuro aqui, ó, tamanho do pixel 30.7348 e menos 30.7348. Vamos refazer isso aqui para que a gente chama de reamostragem espacial, para deixar o pixel com o tamanho de 30 metros fechado, tá? Então, sair dessa janela aqui para deixar ela com 30 metros, né? Então a gente vai em raster, projeções, deformar projeção. Selecionar aqui o arquivo de saída, chamar de erodibilidade 30 metros. Método de reamostragem linear, um valor de dado 0. Aqui tem que alterar, né? Tá em declividade, vou colocar erodibilidade. Okay. E eu venho aqui na edição e vou digitar aqui logo após bilinear, menos TR, o tamanho do pixel, que é 30 espaço 30. Ok, e aguardar o processo concluído, né? Ok, e fechar, certo? Se eu clicar aqui ele vai rodar novamente. Fechar. Então eu vou copiar o estilo para a camada acima, copiar e colar. Então carregou aí a mesma configuração, né? Ó, percebam a diferença aí no tamanho do pixel, né? Pouquinha diferença, mas tem uma diferença que no final vai ser considerada, tá? Então essa outra camada de erodibilidade eu posso remover, ficar somente com 30 metros. Então está feita aí a nossa parte de erodibilidade.